Olá, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. Adentramos agora na 10ª semana aí do Portal EVA, enfim, a todos aqueles que acompanham as aulas desde a 3ª semana, lembrando que a 1ª e a 2ª semana do Portal EVA foi alimentado pelos professores Rodrigo Romero e professor Wagner, que foram as atividades estas aí trazidas como instrumento 1 e instrumento 2 aí, enfim, de vocês. É possível a entrega ainda dos trabalhos, aqueles alunos que não entregaram, é possível enviar no e-mail andré.asaugustinho@unital.br. Essas atividades podem ser entregues aí até domingo agora, domingo dia 31 de maio, nessa 10ª semana. Bom, o momento do nosso país que aí já atinge o 2º lugar, enfim, de mais casos da pandemia, aí, mais casos identificados do coronavírus. Há indícios de retorno à normalidade das atividades tidas como não essenciais, enfim, a partir do dia 1º de junho. Vamos aguardar aí o deslinde da próxima semana. Reitero a todos vocês, a prova de vocês será composta por 6 questões objetivas, questões essas alimentadas aí na página, no portal EVA, no dia da atividade, no horário que seria o normal de aula. Então os alunos devem logar no sistema EVA, devem logar aí no horário da prova. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, estão com dificuldade, enfim, comuniquem aí representantes de sala, demais colegas, enfim, que é possível, estará disponibilizado aí o laboratório do Departamento de Ciências Jurídicas da Unital, para que esse aluno, no horário das provas, realize ali a atividade sem custo algum, enfim, verificado aí a normalidade, o uso da máscara, a utilização de álcool gel. As provas poderão se valer de consulta, então todos os alunos aí poderão consultar na realização da prova, então está aberto aí a consulta à legislação, enfim, é possível então a consulta no ato da realização da prova, até porque se torna inviável aí um controle do professor de acordo com o material que o aluno, ao realizar via portal na sua residência, utiliza. Legal? Então essa aí são as notas iniciais dessa nossa 10ª semana. Estamos chegando aí ao fim de todo o conteúdo programático, enfim, e por isso já adentraremos aí nas próximas semanas, aí na 2ª quinzena já de junho, iniciaremos as provas, período de provas aí então, com início no dia 17 de junho, né? Na verdade, início dia 15 de junho, e aí perpassa até o final, até aí o dia 26 de junho, o período de provas oficiais, onde o aluno estará realizando via portal EVA. Legal? Então vamos adentrar aí, finalizando o nosso conteúdo programático na aula de hoje. Bom, meus queridos alunos do 5º A, onde falamos aí dos contratos, enfim, as normas gerais ao contrato, estamos no último tópico do conteúdo programático, que é acerca da extinção contratual. Já vimos aí nas aulas pretéritas acerca então da questão da rescisão contratual aí por fatos que antecedem a própria celebração contratual. E aí, na aula de hoje, vamos falar aí dos fatos posteriores à celebração contratual, acerca então dessa rescisão contratual, a ação cabível aí, a ação de rescisão contratual, quando de fatos posteriores. É certo que quando falamos de fatos posteriores, abarcou aí o legislador do Código Civil acerca de rescisão como sendo gênero. E dentro do gênero rescisão do contrato temos 2 espécies, a espécie denominada resolução e a espécie denominada resilição.
Então, dentro dessas duas espécies de extinção contratual, vamos iniciar verificando então a resolução. E a resolução ela subdivide-se em 4 subespécies. Temos a inexecução voluntária como uma primeira subespécie, temos a inexecução involuntária, então a primeira é a inexecução voluntária, a segunda é a inexecução involuntária, temos também a resolução por onerosidade excessiva, então dentro do pacto contratual se opera após celebração, verifica aí uma onerosidade excessiva perante as partes, enfim, o que causa aí extinção contratual. E também quando existe aí cláusula resolutiva tácita, já havíamos falado aí da cláusula resolutiva expressa na última aula e da cláusula resolutiva tácita já havíamos adiantado alguma coisa também. Então na aula de hoje, acerca da extinção por fatos posteriores à celebração contratual, dando essa divisão ao gênero rescisão contratual, resolução e resilição. Vamos ver aí na aula de hoje acerca da resolução e já vamos adentrar então na primeira subespécie da resolução, que é aquela que ocorre por inexecução voluntária, ou seja, que existe aí então a vontade do agente, está atrelado à eficácia contratual. É importante se valer disso também naquela questão de classificação, da formação dos contratos, enfim, a questão de proposta, aceitação, lugar a ser efetivado, enfim, e aí o conceito dos elementos constitutivos do contrato, e aí em face da necessidade do objeto ser lícito, do objeto ser determinado ou determinável, enfim, e também aí da eficácia então do contrato. Bom, essa inexecução voluntária, ela está atrelada então à vontade aí do agente, aquele agente que age com dolo ou que age com culpa, deixando de prestar aquilo que fora pactuado no contrato. E isso aí gera o quê? Perdas e danos então à parte inadimplente, ou seja, aquele que deixou de cumprir o contrato, agindo com culpa, agindo com dolo. E sim, é certo que essa culpa, esse dolo, esse nexo causal com a conduta de deixar de realizar, seja numa obrigação de fazer, ou seja, realizando aí uma conduta, ou numa obrigação de não fazer e aí realizando a conduta, é certo que agindo a parte que pactuou aquela relação contratual e deixou de cumprir, seja na obrigação de dar, fazer ou não fazer, responderá por perdas e danos nos termos do artigo 402 a 404 do Código Civil. Então, professor, aonde está isso acerca aí dessa resolução contratual trazida aí pelo legislador do Código Civil? Artigos 389 e 390, essa inexecução culposa, sujeitando então aquela parte que deixa de cumprir o dever de indenizar perdas e danos à parte aí que cumpriu o contrato adequadamente. E para aquela parte que sofreu com essa relação, que sofreu aí perdas e danos, cabe ingressar com uma ação judicial. Ação judicial essa da resolução. O próprio legislador do Código Civil, aí derrubando então o entendimento doutrinário de Orlando Gomes e de Caio Mário, autores, doutrinadores clássicos do direito civil, é certo que o novo Código Civil de 2002, ele trouxe essa roupagem de resolução como gênero, e lá no artigo 475 do Código Civil, ele dá o poder então para essa parte dentro da relação contratual que sofreu esse inadimplemento, o poder de ingressar com uma ação judicial solicitando perdas e danos e a resolução, o fim do contrato por inexecução voluntária da outra parte contratante. Ou ainda é possível solicitar não a resolução contratual, mas sim
perdas e danos e obrigar aquele que deixou de forma voluntária de cumprir, realizar forçosamente o cumprimento contratual, certo? Então essa é a máxima aí do 475, essa possibilidade da ação de resolução contratual culminada com perdas e danos essas, trazido lá no 402 e 404, e também de acordo com a comprovação da culpa ou do dolo da outra parte contratante que deixou de adimplir o contrato, ou seja, tem que demonstrar aí dentro da questão contratual de que houve vontade ali, ou seja, foi uma inexecução voluntária nos termos do 389 e 390 do Código Civil. Essa, então, meus queridos, é a primeira subespécie da extinção contratual dentro da gama da resolução, ou seja, aí quando o contrato já está pactuado, posteriormente aí a pactuação contratual. Avançando agora para a segunda subespécie dentro da resolução contratual. Então, resolução, gênero, rescisão contratual, gênero, resolução, espécie. E aí já falamos da primeira subespécie, a inexecução voluntária, e agora vamos entrar na inexecução involuntária, ou seja, quando o agente deixa de cumprir por fato alheio à vontade dos contratantes, ou seja, não fora cumprido aquilo que estava pactuado no contrato, mas o descumprimento contratual deu-se por questões alheia à vontade das partes contratantes. E essa inexecução involuntária pode ocorrer por caso fortuito ou força maior. Lembrando o seguinte, que o caso fortuito decorre daquele evento futuro inevitável, totalmente aí imprevisível e inevitável. Já a força maior era um evento possível, era um evento previsível, mas aí inevitável. Então a diferença do caso fortuito da força maior, no caso fortuito não se esperava o evento futuro. Na força maior era algo que poderia ser previsível, mas inevitável. Legal? Beleza. Bom, professor, o que vai mudar nesse caso? Não haverá perdas e danos. Opera-se a resolução contratual, extingue-se o contrato, porque na verdade ele não fora cumprido, por uma inexecução involuntária, alheia à vontade das partes, mas não gera perdas e danos, porque senão o que ocasionaria seria o enriquecimento ilícito da outra parte, uma vez que as partes contratantes, sem culpa delas, sem dolo, gerou aí um enriquecimento ilícito para a outra parte por algo alheio à vontade dessas partes. Mas é certo que no direito sempre existe uma exceção. E a exceção está atrelada se aquela parte que deixa de descumprir o contrato estava em mora. E aí o exemplo clássico é eventualmente em uma colheita. Se a parte estava determinada a colher os frutos daquela plantação, atrasado então para colher os frutos daquela plantação, a parte aí deixa então de forma involuntária de cumprir, porque acontece uma catástrofe, um caso fortuito, uma força maior, por exemplo, uma chuva de gafanhotos que vem a destruir toda aquela plantação. Aí a pergunta é o seguinte: caso a parte contratante, que tinha a obrigação contratual de realizar a colheita daqueles frutos, não estivesse em mora, essa colheita já teria sido feita. Quando viesse essa chuva de gafanhotos, evento aí totalmente imprevisível e inevitável, caso fortuito, força maior, essa chuva de gafanhotos não iria atingir a plantação, uma vez que os frutos já estariam colhidos e só não estavam colhidos por atraso da parte contratante?
Definido essa questão, se esse atraso ensejou que quando da chuva de gafanhotos perdesse todos os frutos, ou seja, já era para os frutos estarem colhidos, sim, responderá por perdas e danos aquela parte que estava em mora, estava em atraso nos termos do artigo 399 do Código Civil. Contudo, todavia, caso essa mora, esse atraso, em nada modificasse o caso fortuito, a força maior, a chuva de gafanhotos, uma vez que a colheita estava prevista realmente, independente do atraso, por uma data posterior a essa chuva de gafanhotos, aí é certo que o atraso de uma das partes contratantes em nada prejudicou essa inexecução involuntária contratual. Ou seja, não existe culpa ou dolo, independente de atraso ou não. Neste caso, se opera resolução contratual porque realmente o contrato não fora cumprido, mas não gera perdas e danos. Legal? Beleza. Bom, vamos à terceira subespécie, que é aquela por questão onerosa, excessivamente a resolução por onerosidade excessiva. A resolução por onerosidade excessiva está pautada no artigo 478 do Código Civil. É certo que nessa terceira subespécie tem que ser um evento também imprevisível, algo que as partes não poderiam prever que iria acontecer. E aí existe até uma crítica do doutrinador Flávio Tartúcio, onde disciplina que o título aí dessa sessão deveria ser da questão da questão da onerosidade excessiva atrelada a evento imprevisível, que deveria ser esse aí o título da sessão. Bom, o que seria um evento aí imprevisível? E aí a jurisprudência vem deixando de lado aquelas questões atreladas ao contrato aí de safra, enfim, onde vem uma chuva e acaba com toda a safra, deixando aí a questão da onerosidade, porque isso está atrelado ao contrato aleatório. Já vimos aí nas nossas aulas pretéritas acerca do contrato aleatório, acerca da responsabilidade entre as partes contratantes dentro da conjectura do contrato aleatório. É certo que essa extinção contratual por onerosidade excessiva, pouco abarcada na prática, uma vez que na maioria dos casos sempre é previsível as questões contratuais, o que pode vir a acontecer no contrato. O caso típico trazido por toda a doutrina é um caso aí do Tribunal de Justiça Paulista, onde um bingo, quando era possível ainda a realização de bingo, fechou um contrato com a empresa de energia elétrica ao colocar todo o seu maquinário que faria um consumo mínimo, e aí pactou um contrato fechado de cunho comercial de 80 kW mês. E logo na sequência, após o primeiro mês, veio uma decisão judicial liminar fechando todos os bingos. Só que esse bingo que fora fechado e tinha um contrato pactuado por 24 meses de consumo mínimo de 80 kW e vigorou apenas um mês de atividade com todo o seu maquinário e uma decisão judicial alheia à vontade das partes, enfim, algo de fora, mas com o cunho de fechar o negócio de uma das partes contratantes. Nessa relação do trato sucessivo, que isso é importante, os termos aí do 478, onde diz, nos contratos de execução continuada ou diferida, ou seja, nessa execução continuada de trato sucessivo aí, como o fornecimento de energia elétrica. E aí, é certo, e o julgado clássico foi aí que o bingo ingressou com ação judicial contra a empresa de energia, valendo-se da liminar que impossibilitou que o bingo continuasse com as suas atividades e que aquele contrato de trato sucessivo geraria uma onerosidade para a atividade empresarial, uma vez que o bingo estaria fechado e não seria crível
que pagasse uma taxa mínima com o seu estabelecimento fechado de 80 kW mês, num contrato comercial, por um prazo aí de 24 meses, certo? Então, gerou aí uma onerosidade excessiva naquilo que estava pactuado de trato sucessivo, e aí, então, opera-se a resolução contratual. Esse é o julgado clássico aí, fora julgado pela resolução contratual, para não haver essa obrigatoriedade de cumprir 24 meses com o consumo mínimo de 80 kW. Legal? Beleza? Vamos agora, então, ao quarto e último tema, a quarta e última subespécie da resolução, certo? Lembrando que na próxima aula vamos falar da resilição, que também está ainda dentro das causas de rescisão contratual pós-celebração contratual. Estamos na primeira temática, então, rescisão contratual pós-celebração do contrato, espécie resolução, espécie resilição. Estamos esgotando na aula de hoje a resolução, inexecução voluntária, inexecução involuntária, e agora o que acabamos de ver é a saída de eventos trazidos dentro do caráter de imprevisível, extraordinário, alheio naquelas relações de contrato sucessivo, de questão diferida, aí atrelado então à onerosidade excessiva. E agora vamos aí ao artigo 474 acerca da cláusula resolutiva tácita. Cláusula resolutiva tácita, aquela que decorre de lei e gera a resolução do contrato, atrelado aí a um evento futuro e incerto. Então, nos termos do 474, acompanhem comigo o que diz aqui, ó, da cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva expressa, opera-se de pleno direito. A tácita depende de interpretação judicial. Então, decorre da lei, decorre da interpretação judicial sobre o que está abarcado na lei e sobre os efeitos da lei acerca do que está pactuado no contrato, ou seja, deve ser levado ao judiciário para que se realize uma interpretação contratual, porque não existe uma previsão expressa, mas a análise do bojo, a hermenêutica interpretativa utilizada, vai verificar aí se tacitamente consegue se extrair daquele contrato a possibilidade de uma resolução. Legal? Bom, com isso então passamos aí pelas 4 subespécies de contrato, de extinção do contrato, as subespécies da resolução contratual, e vamos deixar para a próxima aula acerca da resilição contratual, onde vamos falar aí, então, da resilição bilateral, vamos falar da resilição unilateral aí, e depois vamos fechar falando da extinção por morte de um dos contratantes. Então essa foi a nossa penúltima aula sobre extinção contratual. A prova de vocês terá 6 questões, todas objetivas, alimentadas no dia da aula no portal EVA para você realizar. Eventuais dúvidas, canto superior direito aqui do EVA, você pode tirar a sua dúvida. Grande abraço, boa semana a todos vocês.